Olá pessoal, aqui é o Trader Merov, o seu guia para o sucesso. No vídeo de hoje, nós abordaremos o gráfico do Ibovespa. Faremos uma análise utilizando os conceitos de Price Action. Nós abordaremos hoje temas como o conceito de suportes e resistências, falaremos sobre as linhas de tendência de alta e as linhas de tendência de baixa, ou seja, as LTAs e LTBs, falaremos sobre os canais de alta e de baixa, explicaremos o conceito das expansões de Fibonacci e a aplicação delas no gráfico, e faremos previsões futuras baseadas no Price Action do índice Bovespa. Espero que vocês gostem dos temas de hoje. Caso gostem, por favor, não deixem de dar o seu like, inscreva-se em nosso canal e ativem o sininho para receber as notificações de novos vídeos assim que saírem. Agora nós vamos para o nosso vídeo. Eu vou colocar aqui, o Ibov. O Ibov é um índice da Bolsa de Valores. E vou colocar aqui no gráfico diário. Pronto, é o Ibov diário que vocês estão vendo agora, tá vendo? As linhas que vocês estão vendo são estudos meus, de suportes e resistências. Aqui, vocês estão vendo a queda que ocorreu depois de fevereiro. Uma queda de 45% no valor do Ibov. Ele teve um pivô de alta em seguida. A partir de março, né, tivemos um pivô de alta. Um outro pivô de alta. Fundos mais altos, topos mais altos. Isso aí, em análise técnica, significa que nós estamos numa tendência de alta. Entenderam? Vou pegar aqui essa linha, ó. Todo mundo está vendo essa linha roxa? Beleza. Isso daqui, essa linha, numa tendência de alta, uma linha que corta a mínima dos candles que estão evoluindo numa tendência de alta, ou seja, fundos mais altos, topos mais altos, em pivôs de altas ascendentes, né? Isso aqui é uma tendência de alta, e a linha que passa pela parte inferior dessa tendência de alta chama-se LTA, linha de tendência de alta. Você pode até mesmo marcar um canal. Você copia essa linha e você pode reconfigurar um canal aqui, ó. Um canal que passe pela maior quantidade de máximas dos candles, tá? Aqui, ó, essa primeira máxima aqui, ó, esse canal só foi tocado uma vez por esse candle verde da mãozinha, tá vendo? Aqui, ó, a máxima só bateu aqui nessa LTA. Então, esse canal aqui é um canal fraco. Se eu baixar um pouquinho a linha do canal, ó, até aqui, por exemplo, ó, aqui é interessante, porque o canal ele foi cortado 1, 2, 3, 4, 5 e 6 vezes. Os candles bateram nessa máxima, essa linha superior, tá vendo? Então, esse canal é o canal mais forte, onde você tem mais testes batendo na parede da LTA de cima do canal. Então, são duas LTAs paralelas. Duas linhas de tendência de alta paralelas formam um canal de alta. Mas, assim, a partir de abril, que você tem 24 de abril, você está vendo aqui, ó, esse topo aqui já não conseguiu focar na volta superior desse canal. Então, dia 23 de abril, nós temos um topo que já está começando a mostrar fraqueza. Logo em seguida, você tem um candle diário de baixa, que bateu na parte inferior do canal, testou a parte de baixo do canal, entendeu? Aí, o que aconteceu? Esse candle amarelo, eu já falei, né? É uma regra de coloração que eu gosto, que indica um inside candle. Ele significa que quando você tem gráficos próximos a suportes e resistências, você tem uma contração de volatilidade nesses candles. Significa que ele vai dar uma paulada para cima ou para baixo. Vai dar paulada para cima se estiver próximo a suporte. Vai dar paulada para baixo se estiver próximo a resistências. Então, aqui estava próximo à resistência. Veio um inside candle. Então, a gente já entendeu aqui que vai dar uma paulada para cima. E deu. Aí tivemos um candle de alta, 2 candles de alta. Só que ele não prosseguiu a alta, tá vendo?
Novamente, a tendência de alta mostrou fraqueza. Então, nós tivemos aqui candles de baixa seguidos, né? 2 dias de baixa em seguida. E aí tivemos uma lateralização chata que durou até o dia 12 de maio. Tá todo mundo me escutando? Vocês estão escutando? Sim. Tá, beleza. Isso Então, tem a até o ver dia... com a... Oi? Isso tem a ver com a política brasileira? Aí que tá. Embora isso reflita política, isso reflita vários eventos políticos e geopolíticos do Brasil e do mundo, o preço desconta tudo. Então, o que a gente faz aqui é uma análise gráfica. No gráfico, pela teoria de Down, o próprio gráfico já desconta tudo o que está acontecendo no planeta. Você não precisa ver o que notícia está acontecendo. O Moro Day, por exemplo, foi exatamente esse candle aqui vermelho. Foi de 24 de abril. Tá? Então você vê aqui que o Moro Day, ele arrebentou o mercado e bateu aqui na borda do canal de baixo, de alta. Né? Então você tem aqui o Moro Day, o dia do Moro. Depois o mercado simplesmente ignorou o Moro Day, aí subiu de novo, mas aí lateralizou e ficou nessa lateralização chatinha até aqui, até o dia desse candle vermelho aqui para baixo, no dia 12 de maio. Aí você teve o quê? Vamos dar um zoom agora. Ó. Você está vendo que depois do candle vermelho, o que aconteceu aqui? Tivemos um candle de contração de volatilidade. Está vendo aqui, ó, na caixa rosa? Sim. Esse candle aqui é um candle de contração de volatilidade. Um candle que mostra que o dia não teve tendência. Aí o que aconteceu depois desse candle? Opa! Aqui aconteceu uma coisa importante. Isso daqui, ó, é um preço de fechamento de reversão, tanto que a minha regra de coloração coloca em azul. Ou seja, o candle ele foi para baixo, quebrou o canal de alta, foi para baixo do canal de alta. Ele abriu aqui, ó, cadê? Ele abriu aqui em 77.759, foi para baixo, subiu de novo e esse candle fechou aqui em cima, ó, em 79.038. Ou seja, ele fechou, ele abriu, foi para baixo, né, quebrou, a mínima dele é abaixo da mínima do candle anterior, e ele fechou acima da fechamento do candle anterior. Isso aqui é um PFR, ou preço de fechamento de reversão. A gente imagina que ele batendo aqui nesse suporte, ele vai causar uma paulada para cima ou para baixo. Mas você vendo esse candle aqui, ó, com essa sombra muito inferior, isso aí sugere que a força do candle é para cima. Então, todo mundo imaginava que isso aqui também é chamado de trap, tá? De armadilha. Armadilha para se comprar. É a armadilha dos vendidos, né? Quem estava vendido foi armadilhado. E a tendência seria subir a partir daqui. Só que, na última sexta-feira, olha o que o mercado fez. O mercado terminou no candle vermelho. Isso aí é um candle vermelho para mim, tá? Terminou no fechamento abaixo da abertura dele, mostrando fraqueza. E ele fechou abaixo da LTA, mostrando que ele estava cortando o canal de alta e a tendência do gráfico seria para baixo. Todo mundo estava esperando que hoje o mercado fosse baixista. E olha o que o mercado fez hoje, segunda-feira. Estão vendo? Um candle de força, um candle muito superior à média dos outros, para cima, fechando acima. Onde é que pode ser o alvo de quem quisesse entrar numa ruptura aqui? Poderia ser o topo anterior, ó, que é isso daqui. Ó. É possível o gráfico subir mais? Veja só, o topo anterior no gráfico diário já me dá um alvo em torno de 83.450. Se você quiser ser um pouquinho mais agressivo, na máxima do último topo, seria 83.450 por aí. Isso aqui seria um alvo bem conservador, né? Ainda. Se você quiser pegar a amplitude do candle, a amplitude de volatilidade desse último candle altista de hoje, né? Aqui está me dizendo que um alvo interessante seria aqui, ó, 84.889 do IBOV. Isso aí seria o alvo esperado para o mercado. O mercado, se ele subir
a partir dos próximos dias, ele subiria até esse alvo. É possível ele ir mais, ele pode ir até esse alvo aqui, ó. Dificilmente ele vai subir direto até aqui sem algum descanso antes. De qualquer forma, chegando aqui, ele vai ter um descanso a partir daí para subir para maiores lugares. Mas ele pode ter uma tendência a subir até aqui, 92 mil pontos. Com certeza ele não vai subir direto, mas com algum descanso, 1 ou 2 descansos, ele poderia, numa tendência de alta, chegar até esse alvo aqui. Porque é o topo do canal de alta para médio prazo, nas próximas semanas. Isso é o que eu esperaria do Ibov se ele continuar sua tendência altista. Muitos analistas faziam isso daqui, ó. Eles pegavam essa linha aqui, ó. Vou colocar em verde. Verde escuro. Aqui, vou colocar verde escuro aqui e verde escuro aqui, ó. Para vocês entenderem o que eu vou falar agora. Vocês estão entendendo que isso aqui é uma cunha de alta? Quem compreende formação gráfica mais complexa, quando você pega as mínimas desses candles aqui, ó, dessa subida, desse pivô de alta, esse outro pivô aqui, ó, se você pegar os pivôs, ó, de subida e descida, e pegar a máxima e mínima de cada um desses dois pivôs, isso formou uma cunha que está desenhada aqui nessas duas linhas verdes. Uma cunha altista, na verdade, ele é um padrão baixista, tá entendendo? Se a cunha é rompida, o alvo da cunha é a amplitude da cunha para baixo, tá entendendo? O que é a amplitude da cunha para baixo? Essa barra aqui azul escura, estão vendo aqui, ó? Essa barra azul escura é a barra vertical, pegando toda a amplitude do canal de alta, que também é a amplitude da base da cunha, estão vendo? Da cunha dessas linhas de verdes aqui, ó, da cunha altista. Então, essa primeira cunha altista, ela tá vendo aqui que no dia 24/4, desse candle vermelho, que foi o Moro Day, a cunha foi rompida. Vocês estão vendo isso? Estão vendo esse candle? Perfeito. Deixa eu pegar aqui a caixa e mostrar esse candle. Nesse candle aqui, ó, onde está a caixa rosa. Aqui a cunha foi rompida. Isso aí me diz o quê? Isso me diz que o alvo de uma cunha rompida é essa linha azul aqui, ó. Na verdade, o alvo dessa linha azul é o próprio canal de baixa, tá vendo? Então, de verdade aqui, ó, se você pensar assim, o Moro Day já deu o alvo no mesmo dia. Mas veja só onde que a cunha alcança o alvo de novo. Aqui. Você tem a base da cunha aqui, ó, no início da cunha, ó, mais grossa, né? Ela foi afunilando. Quando ela rompeu aqui no Moro Day, o que aconteceu? Ela rompeu e depois subiu de novo. Testou a base, que agora, o que era suporte, agora é resistência, né? Testou a resistência debaixo da cunha. Não passou, ela fechou acima da resistência, mas no candle seguinte foi um candle baixista, ou seja, negou a ruptura. Aí depois caiu de novo, consolidou e bateu o alvo, a segunda vez que bateu no alvo da cunha. Isso aí aconteceu na primeira cunha. Mas aí, ó, à medida que os candles foram evoluindo, dá para desenhar uma segunda cunha, se vocês pensarem bem. Porque o negócio sobe, depois sobe de novo, desce. Desceu muito até a base aqui do negócio, né? Do Moro Day. Se você pegar aqui, ó, essa linha e reajustar para cá, ó, por aqui assim, ó, você tinha uma segunda cunha de alta sendo formada. Se você quisesse reajustar aqui, ó, essa subida, você teria essa segunda cunha de alta. E também essa segunda cunha de alta foi rompida aqui, ó, no dia 6 de maio. Então, tanto na primeira cunha quanto na segunda cunha, ajustada novamente, o mercado está dizendo o seguinte, ó, estou rompendo cunhas para baixo. Então, todo mundo imaginava que esse mercado ia cair. Estava todo mundo começando a ficar com viés baixista nos analistas. O que o mercado faz em seguida? Ele consolida aqui, ó, não sai do lugar, e no dia 14 de maio, ele me faz esse candle de trap, né, de armadilha, para baixo. Só que fechando acima do canal de alta. O mercado aqui, ele agora está mostrando força compradora. E é um preço de fechamento de inversão
e um trap ao mesmo tempo. Ou seja, ele faz que rompe, mas não rompe o canal de alta. Então, o que aconteceu aqui? Ainda olhando essa cunha ajustada aí, que seria a segunda cunha ajustada, o mercado podia ter cortado a cunha e o pessoal estava imaginando que iria testar a parte de cima da cunha e iria cair de novo. Mas aqui ele já não fez isso. Ó, isso aqui o pessoal imaginar que ele fazia aqui. Ó. A cunha foi rompida, foi testada para cima, bateu na resistência da cunha, caiu de novo e deu isso daqui. Ó. Na quinta-feira passada o pessoal falou, ó, agora não é para baixo. Agora pode ser que o mercado vá subir. Só que o que ele faz na sexta-feira? Candle vermelho, que no caso a coloração é cinza porque é um preço de reversão para baixo. Mas é um candle baixista esse daqui, tá? Mas por que na sexta-feira o mercado foi para baixo ou não foi muito para cima nem foi muito para baixo? Por causa do fechamento das opções. As opções, elas expiram no dia de hoje, segunda-feira. Então, toda véspera de fechamento de opções, né, o mercado fica meio parado, sem direcionamento. E foi o que aconteceu na sexta-feira. Mas ainda assim foi um não direcionamento baixista e fechando abaixo do canal de alta. Então, os analistas que estavam com tendência mais baixista olharam isso aqui como uma forma de pensar, olha, o mercado hoje vai cair. E aí o que o mercado me faz aqui hoje, segunda-feira? Um candle de força altista, fechando acima do canal de alta que eu desenho ali. Ó. O que a gente pode esperar que o mercado vai fazer? O mercado ele está com um grande viés altista, ele pode subir até essa cunha ajustada, que também é essa linha vermelha que eu desenho aqui, ó, que é uma resistência grande, que é a expansão de 100% de FIBO da volatilidade desse último candle de hoje, de segunda-feira. Então, é uma resistência muito... eu chamo isso aqui de ponto de cataclismo, quando você tem várias resistências batendo num lugar só. Então, isso aqui é uma resistência, um ponto de resistência bem grande, em torno de 85 mil pontos do Ibov. Se o mercado subir aqui, até aqui, ele vai sofrer uma resistência, tá? Ele pode lateralizar ou pode cair, para dar uma respirada para subir mais. Pois é, você tem momentos de operar, entendeu? Você inicia 9 da manhã, quando abre o mercado mini índice mini dólar. Abre também índice cheio, dólar cheio, né? Mas aí você não vai operar isso porque é muito brabo para início, né? Uhum. Mas aí você abre isso tudo, começa a operar mini índice e mini dólar. Aí 10 da manhã, dou uma paradinha, fico olhando, e aí eu posso, se você quiser, você pode iniciar operações de day traders em ações. E aí você opera até mais ou menos umas 11h30. 11h30 abre o índice Dow Jones lá na Bolsa Americana. E aí as ações americanas começam também a ditar uma nova tendência no mercado aqui no Brasil. Beleza, de 11h30 até meio-dia você opera bem. Por volta de meio-dia, eu aconselho que você pare de operar, porque o mercado vai mastigar a partir daí. E aí que ele vai, volta, consolida, vai ficar naquela chatura enorme até por volta de 3 da tarde. 15 horas. De 15 horas em diante, você já pode recomeçar a fazer trade, se quiser. Até 18 horas. E o que eu aconselho é que você opere de manhã, que é um horário mais volátil, é um horário onde o preço corre mais direcional, né? Para cima, para baixo. Você já pega os teus alvos, né? Já cumpre a tua meta e depois você tira férias de estar operando. Aí vai estudar, né? Vai ler um livro, vai estudar, vai ver um vídeo, vai aprender o mercado por outras formas, né? Oi. Deixa eu fazer uma pergunta. Você tinha falado que a gente consegue, para quem está começando, operar no mercado simulado, né? Uhum. Qual corretora você indica para a gente começar assim, a criar uma conta e começar no mercado simulado? Olha, tem várias boas, tá? Eu indico, por exemplo, você pode entrar tranquilamente na Nova Futura. Uhum. Nova Futura é uma boa corretora. XP é uma boa corretora. A Rico é uma boa corretora. Você tem a Modal Mais, é uma boa corretora. Eu já não conheço muito da Touro, que é uma outra corretora também. Oi? Oi, né? Boa noite. Boa noite. E a Genial. Genial é uma boa corretora também.
Voltando aqui, né, como a gente viu aqui, a gente teve uma queda, né, do coronavírus, ó, uma queda de 45% do Ibov. Aí, como eu falei um pouco antes na aula, né, a gente criou aqui, teve um fundo, né, grande, e depois teve uma retomada de alta. Teve uma retomada de alta a partir de 24 de março. A gente começou uma alta, que fez um pivô de alta. Quando eu falo topo e fundo, veja só. Você está vendo esse candle aqui, que está nessa caixa rosa? Esse candle verde, né? O candle seguinte ao candle verde, vocês estão vendo que é outro candle verde. E aqui, ó, quando você tem aqui essa linha, significa pavio, tá? É o pavio do candle. O topo do pavio é o ponto máximo do candle, tá? Ou seja, o preço subiu até esse máximo aqui, depois ele caiu, formando esse pavio aqui, nesse desenho do candle. No início da queda, ó, no início da queda você teve uma predominância de candles vermelhos, ó, mostrando claramente que a tendência de queda aumentou sua velocidade, né? E sua amplitude. Então o crash ele foi bem claro que ele estava indo para baixo aqui. Aí nós tivemos um repiquezinho de alta nesses candles verdes que se mostraram aqui. Isso aqui, a isso nós chamamos de retração de preço, tá? O preço retraiu para depois cair muito mais depois. Isso aí configura uma tendência de baixa. Então o preço desce, sobe, depois desce de novo. Aí teve esse candle verde aqui, onde ele subiu, mas aí o candle vermelho negou toda a subida, então continuou a queda, né? E aí a gente tem aqui novos candles de vermelhos, né? E os candles verdes aqui, ó, já estão começando a atuar. Aqui, aqui e aqui já começaram a aparecer candles verdes, mostrando o quê? Mostrando que apesar dos candles vermelhos estarem indo para baixo, os compradores estavam se manifestando agora. Então a tendência de baixa já estava começando a perder força. E de fato, a partir desse candle aqui, ó, tirar essa linha azul. A partir desse candle aqui, ó, o que você está vendo aqui no preço? Com esse candle verde aqui do fundo. Esse candle aqui é um candle muito, muito específico. Você está vendo aqui, ó, o preço ele abriu aqui, ó, nesse ponto. Ele desceu até a mínima. O preço subiu de novo, formando esse pavio inferior. Aí o preço subiu de novo, até essa máxima aqui, ó. Essa máxima aqui, ó, onde está a linha vermelha. Depois ele desceu e fechou aqui, ó, onde está a linha vermelha. Então, veja só, o preço abriu aqui, desceu, subiu, chegou na máxima e depois desceu de novo. É assim que um candle é formado. Abertura, mínima, máxima, fechamento. E aí o corpo do candle aqui, se ele está verde, significa que ele fechou acima da abertura. Ou seja, é um candle de alta. Ele fechou acima da abertura. E o que você vê de pavio é exatamente a subida e descida entre a abertura e o fechamento. E um candle que tem um pavio muito longo significa que os vendedores tentaram vender, mas aí os compradores começaram a comprar, negaram todos os vendedores e o candle acabou terminando na alta. E com o corpo acima da média. Esse candle, se ele não tivesse o pavio de cima, ele seria chamado de candle martelo. E ele é um candle altista. Mas esse candle tem um pavio muito longo para baixo. E é um candle de alta, né? Ou seja, além dos candles verdes estarem começando a atuar aqui no finalzinho da queda, nós temos agora um candle altista sendo configurado aqui. Quando você está no gráfico intradiário, um martelo não quer dizer muita coisa. Pode ser um candle de alta ou candle de continuidade. Mas aqui é um martelo num candle diário, onde cada candle, cada vela aqui do gráfico representa um dia inteiro de negociações.
Então, a estatística é muito grande para um gráfico diário. Um candle com um pavio muito grande, desse jeito aqui, significa que a tendência, os compradores começaram a dominar durante o dia todo. E, de fato, ó, o candle seguinte foi de baixa, mas já foi um candle que subiu, né, acima do anterior. Aí tivemos 2 dias de baixa. E aí tivemos um terceiro dia aqui, ó, de novo de alta. Ou seja, essa região toda aqui, ó, que vocês estão vendo, dentro do quadrado rosa, é uma região de consolidação. E a partir daqui, a partir desse candle aqui, do dia 24 de março, a gente teve uma sequência de 3 candles de alta. A partir do dia 24 de março, o que você vê é isso daqui, ó. Você teve um dia de alta com um candle bem expressivo, com um corpo bem grande. Candles que tem um corpo bem grande assim, ó, e pavio curto, significam candles de força. De força o quê? Compradora nesse caso, porque a abertura foi aqui, ó, nessa linha, e o fechamento foi nessa outra linha aqui de cima. Então fechou acima da abertura, mas com uma grande distância da abertura, fazendo um corpo bem grande. Significa que os compradores foram bem fortes aqui. Quase não tivemos vendedores nesse candle. Aí o segundo e o terceiro candle também são da mesma forma. Esses 3 candles têm um nome especial. Eles chamam os 3 soldados brancos. No caso aqui, os 3 soldados verdes. É uma configuração altista. Quando esse candle se apresenta a longo prazo, como nesse gráfico aqui diário, você imaginaria uma tendência de alta sendo iniciada. O que a gente não verificou, no caso, aí não se concretizou, infelizmente. Então, olha, retomando um pouquinho, como a gente falou, falei do crash, que terminou aqui. Aí aqui a gente já vê um fundo. O que significa fundo? Eu vou falar um pouquinho o que é fundo e o que é topo agora, tá? A gente falou um pouco de tendência de baixa, tendência de alta, aqui os 3 soldados, né, no caso. Vamos falar um pouquinho o que é fundo e topo, que isso é uma noção importante para vocês. Muito importante, na verdade. Você está vendo esse candle aqui, ó, esse grandão vermelho? A mínima desse candle vermelho está nesse ponto aqui, ó. Eu vou usar essa reta vermelha, horizontal, para marcar, tá? A mínima do candle vermelho é essa aqui, ó. Ok? Então, esse daqui é um ponto mínimo. Se no candle seguinte, ó, ele tem uma mínima menor do que a do anterior, aqui, ó. O candle seguinte foi esse, que a gente chamou de um martelo entre aspas, tá? Porque ainda tem esse pavio aqui de cima. É um candle de altista com um pavio longo de baixo. Mas a mínima desse segundo candle, olha, é abaixo do candle anterior. E no terceiro candle depois desse, ou seja, o candle seguinte, que é esse vermelho aqui, ó, ele tem uma mínima acima do candle anterior. Então, sempre que você tem um conjunto desses, olha, de candles, onde um candle tem uma mínima, o segundo tem uma mínima mais baixa e o terceiro tem uma mínima mais alta, nós temos aqui, numa configuração de queda, que isso daqui configurou um fundo. Então, isso aqui é um fundo gráfico. No candle seguinte, que é esse outro vermelho aqui, ó, essa mínima agora está abaixo do candle anterior. E aí, logo em seguida, o candle seguinte tem uma mínima, tá aqui, ó, no candle verde. Essa mínima do candle aqui verde está acima desse candle anterior aqui, que é esse vermelho. Ó. Ou seja, eu tenho um segundo fundo formado aqui. Tá entendendo? Deixa eu mostrar aqui, ó. Aqui temos um fundo, ó, com esses 3 candles aqui dentro desse quadrado rosa. E nos 3 candles seguintes, ó, você configurou um novo fundo, ó, com esses outros 3 candles aqui, ó. Então, se você juntar essas 2 percepções, olha só, você tem um fundo aqui e você depois tem com esses 3 candles um outro fundo aqui, ó. E o que significa isso, ó? Vou colocar aqui com essa, ó, aqui, ó, reta vermelha. O que significa você ter um fundo aqui
e você tem um fundo um pouquinho mais alto, ó. Significa fundos ascendentes. Fundos ascendentes significa que você está iniciando uma possível tendência de alta. Então aqui, ó, você tem aqui um fundo, tá? E aqui nesses três conjuntos de candles seguintes, você tem outro fundo aqui, ó, que está marcado aqui esse retângulo rosa, tá vendo? Isso aqui configura um fundo ascendente. É um indício de que a gente pode estar iniciando uma tendência de alta. E logo ao seguinte, o que o mercado deu para a gente? Ele deu esses três candles altistas nos 3 dias seguintes, né, de mercado. A gente iniciou 3 candles de extrema alta, vigorosa alta, que animaram o pessoal falando, poxa, a gente acabou com a gente criou 2 fundos, um fundo acima do outro, 2 fundos ascendentes, tá? E ainda 3 soldados de alta. Isso significa que a tendência de alta, em curto prazo, se configurou. Depois de uma alta de 3 dias tão vigorosa como essa daqui, era esperado que o mercado descansasse. A gente diz com isso que o mercado deu uma respirada. E, de fato, olha, se você for aqui, ó, nos candles seguintes, ele deu um candle de baixo, seguido de um candle de alta pequeno. Foi uma baixa, assim, o mercado desceu, subiu, desceu, subiu, desceu, e aqui subiu mais. Então, aqui a gente vê que o mercado caiu, tá? Mas, assim, ele formou um segundo fundo quando ele fez isso. Veja só. Terceiro fundo, perdão. Aqui, ó, mínima. Essa mínima aqui está mais baixa do que no anterior. Essa mínima aqui está mais alta do que no anterior. Ou seja, isso aqui é um fundo. Esse fundo, ele está acima desses 2 fundos anteriores aqui, que já são ascendentes. Então, você tem fundos ascendentes, tá vendo? Fundos mais altos que o anterior. Você tem topos maiores do que o anterior? Não. O que é um topo? O topo é isso aqui, ó. Você tem uma máxima maior que a anterior e tem uma máxima menor que a anterior. Esse conjunto de 3 aqui, ó, forma um topo. E antes você estava num crash. Não tem topo anterior, ó. Tá vendo? Tem esse topo aqui, ó. Esse aqui é um topo. Tá vendo? Tem um topo anterior, perdão. Esse topo aqui, ó, essa máxima aqui e essa máxima aqui, ó. Isso aqui formou um topo, tá vendo? Então, de fato, ó, você tem esse topo e tem esse topo aqui, ó. Então, você tem topo posterior, perdão, acima do topo anterior, que são esses 3 aqui, ó. E você tem fundos ascendentes aqui. Esse último fundo está acima desses aqui, ó. Ou seja, quando você tem fundos ascendentes e quando você tem topos ascendentes, ó, que depois sobe para cá, você já começa a configurar o que a gente chama em análise gráfica de tendência de alta. Então, esse conjunto de fundos e topos ascendentes aqui, ó, já começou a formar uma tendência de alta no gráfico diário. Então, tudo que está no retângulo aqui, ó, são fundos e topos ascendentes. Isso aqui já é uma tendência de alta bem configurada. O que você precisa agora esperar em uma tendência de alta? Você vai esperar que os candles seguintes rompam. Perdão, pessoal. Você pode esperar aqui que os candles seguintes rompam esse topo aqui, ó. Tá? Porque seria a continuação de uma tendência de alta consistente. Vamos ver o que o mercado fez em seguida? Ele rompeu esse topo anterior aqui, que está nessa linha vermelha. Vamos ver. Rompeu. Aqui, ó. Ele rompeu aqui, mas ainda não fechou acima da linha vermelha. Rompeu aqui, mas não fechou a linha vermelha. Aqui, ó, teve o primeiro fechamento acima da linha vermelha. Ou seja, nesse ponto aqui, essa tendência de alta foi confirmada. Você tem aqui um fundo, um topo, um fundo, e aqui você tem um topo, vamos ver. Aqui você tem já um topo, ó, essa máxima, esse conjunto de 3 máximas forma um topo, e esse conjunto de 3 máximas aqui forma outro topo. Você já tem um topo acima do outro, e esse topo aqui está acima desse aqui já. Então aqui você está continuando a tendência de alta, tá vendo?
Se a gente der um zoom out no gráfico, o que o mercado fez em seguida? Vamos lá. Seguindo aqui, ó, o mercado então vai de fundos e topos ascendentes, mantendo a tendência de alta, tá vendo? Só que, se você for ver aqui, ó, nós temos um outro topo aqui nessa partezinha aqui, ó. Eu vou mostrar aqui, ó. Você está vendo esse conjunto de 3 candles aqui dentro do quadrado rosa? Você tem esse topo aqui que está abaixo do topo anterior aqui, ó. Isso aqui é um conjunto de um topo. Então, isso aqui é um topo. Conjunto de candles formando um topo, ó, máximas de topo. E esse topo aqui está abaixo do topo anterior. Isso aqui significa que a tendência de alta perdeu força. Quando aconteceu a tendência de alta perder força, os analistas começaram, como eu falei anteriormente, a fazer aquela cunha. Como é que você faz agora formações gráficas mais complexas? Você vai ligando topos e fundos, que nem uma brincadeira de criança. Então, vamos lá. Você entendendo o que é fundo, ó, você tem um fundo aqui, tem um fundo aqui, tem um outro fundo, conjunto de fundo aqui nesses 3 cantos aqui, ó, esse e esse, formando outro fundo. E você tem um outro fundo aqui, tá vendo? Se você pegar uma linha e ligar os fundos do gráfico, ó, você pegou aqui e vai ligando agora os fundos do gráfico, ó, sempre que tiver um fundo, você liga. Se eu tiver essa linha aqui, eu liguei esses fundos com esse fundo e com esse fechamento aqui, ó. E com esse outro fundo aqui. Isso aqui é uma ligação de vários fundos, tá vendo? Deixa eu fazer a linha ficar um pouquinho mais grossa. Então, essa linha preta que vocês estão vendo aqui, ela está ligando 1, 2, 3, 4 rompimentos aqui, ó. 4 mínimas, tá? De candles. Então, é uma linha de suporte que a gente chama. A linha que liga os fundos, ou mínimas dos candles, a gente chama de suporte. Essa linha preta é uma linha de suporte. E como essa linha preta está ascendente, nós chamamos isso daqui de linha de tendência de alta. Tá? Isso aqui, então, é uma linha de tendência de alta. É uma LTA. Eu vou colocar os fundos, ó. Então, isso aqui é um fundo. Esse daqui é outro fundo. Onde tem a setinha verde, tá? Esse aqui é outro fundo. Esse aqui é outro fundo, ó. Onde você tem essa seta verde aqui, são fundos, ó. Tá vendo? E onde tem a seta vermelha, eu vou colocar o topo, tá? Esse aqui é um topo. Esse aqui é outro topo. 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 Pullback é isso, é um retorno, né? É uma respirada que o preço dá para baixo. Isso. Antes de subir de novo, mais vigorosamente, né? Isso. Então aqui você teve uma subida, teve um pullback até a LTA, tá vendo? Depois você teve outra subida, aí teve uma descidinha pequenininha, outra subida, seguida de outro pullback pequenininho, aí depois outra subida, formando uma consolidação, na verdade, né? Em geral, quando você tem uma linha de tendência de alta e uma tendência de alta, o pessoal costuma replicar a linha de tendência de alta para cima, para tentar ver se encontra um canal de alta, que a gente chama. Um canal de alta são duas
LTAs paralelas. Uma LTA representando o suporte e outra representando a resistência do canal, onde o preço iria bater e voltar. Dá para fazer isso aqui, ó, vamos ver. Ligando as máximas dos candles. Aqui daria para fazer, mas está meio mal desenhado. Só pega essas máximas finais aqui, ó. Então tem que subir um pouquinho mais. Tá vendo aqui, ó? Aqui já pegou essa máxima daqui, mas aqui já não pegou essa subida desse primeiro pivô, que é ruim, mas pegou essas máximas todas aqui dos outros, ó. E até com uma certa licença poética poderia servir para esse e para esse também. Ou seja, nós temos aqui um canalzinho possível desse jeito aqui, ó. Se você meio que ignorar essa parte aqui, ó. É um tipo de canal de alta sendo montado aí. O que aconteceu aqui no dia 6 de maio? Você teve um candle que está começando a sair da linha de tendência de alta. E no dia 7 de maio, você teve um candle que ficou todo fora do canal de alta. Tá vendo? Ele desceu e no dia 8 de maio teve uma subida, um candle de alta que voltou para testar a LTA, a linha de tendência de alta anterior do canal. Isso daqui, a gente diz que o preço caiu, depois subiu. Ou seja, ele caiu, né, rompendo o canal para baixo, e depois ele fez um pullback, só que agora para cima, para testar o canal, que agora é resistência para ele. Quando um preço faz isso, ele rompe uma estrutura e depois testa a estrutura de baixo para cima, a ideia é que ele continue a queda depois disso daí. É um comportamento baixista de preço. Então, os analistas achavam que lá no iniciozinho de maio, o que estava se iniciando aqui, ó, era um rompimento de um canal de alta. Ou seja, a ideia era que daqui o preço iria cair até o fundo prévio do crash, que era aqui, ó. Então, o pessoal achava que o preço iria cair tudo isso daqui, ó. Tudo isso daqui. A partir desse iniciozinho de maio. Mas foi isso que o preço fez? Não. Ele iniciou uma coisa que os analistas não entenderam muito bem. O preço consolidou durante todos esses dias, aqui na quinta, aqui na sexta, na véspera do vencimento das opções, e hoje, quando venceram as opções, ó, o preço ficou desimpedido das opções, de hoje, de segunda-feira, nós tivemos um tremendo candle de alta, mostrando que a tendência de rompimento de canal de alta e a ideia de que iria cair tudo não se configurou. A gente tem um mercado brasileiro que não é forte, mas ele não está fraco. Ele não está querendo cair. E com esse último candle de hoje, ó, de segunda-feira, no dia de hoje, a gente está com uma força para subir, na verdade. Até onde que o mercado pode ir se ele continuar sua alta? Ele pode ir até, se eu fizer uma expansão desse candle aqui de segunda-feira, ele pode ir até esse alvo aqui, ó, que seria testando o fundo do canal de alta que eu acabei de desenhar, tá vendo? Que seria 85 mil pontos, vamos colocar aí, tá? 85 mil pontos é o próximo alvo se o mercado continuar subindo. Por quê? Porque ele vai ter batido a retração de 100% de Fibonacci, a expansão, perdão, de 100% de Fibonacci. Ele vai ter batido aqui, ó, vejam essa linha horizontal vermelha. Vocês estão vendo aqui o topo desse candle vermelho? É um candle vermelho gigante, né? O topo desse candle vermelho é uma resistência, porque esse candle vermelho aqui é o fechamento do candle vermelho anterior. E são ambos candles gigantes. Candles muito grandes fazem bons suportes e resistências. Então, o preço ele vai bater nessa reta vermelha, nessa linha vermelha, ele vai bater na expansão de 100% de Fibo e ele vai bater aqui, ó, na LTA. São 3 pontos de alvo. São 3 pontos de resistência que o preço vai sofrer, tá entendendo? A resistência da expansão de Fibo em 100%, que é muito forte. Essa linha vermelha que bate em suportes anteriores do crash, que eu mostrei aqui, ó. Você tem também a LTA, ó, vai bater no suporte aqui do LTA. Tá vendo? No caso aqui é a resistência, porque é de baixo para cima. Então, são 3 pontos onde o preço vai sofrer resistência a subir.
de 85 mil pontos do Ibov. Assim como eu falei para vocês anteriormente, eu não sei se vocês lembram lá no WhatsApp, que eu contei a pedra da resistência de 77 mil, é assim que a gente analisa quando é que o preço vai sofrer um grande problema de passar uma região. De fato, ó, quando chegou em 77 mil pontos, ó, aqui ó, o preço praticamente ficou estagnado e não conseguiu mais subir. E agora ele está iniciando uma nova alta. Até onde que ele pode ir? Bem, saindo dessa região de 77 mil pontos, que é essa média aqui, ó, onde o preço ficou mastigando, ele vai subir até 85 mil. Eu já estou avisando isso para vocês por causa dessa análise que eu acabei de mostrar para vocês. E depois desse ponto, se ele chegar até aqui e romper, qual é o próximo alvo? Bem, eu posso adiantar um próximo alvo daqui também. Seria esse daqui, ó. É você pegar 168% da expansão desse FIBO aqui, ó, que é esse último candle de segunda-feira. De hoje, né? Ou seja, vai bater em 87.400 pontos. O outro alvo seria esse daqui, ó, 88 mil pontos. E se ele romper esses dois, ele vai até esse último alvo aqui, ó, que está em torno de 92 mil pontos e coincide com o topo aqui, ó, desse canal de alta que eu desenhei lá atrás. Ó. Tá vendo? Análise técnica é impressionante. E o preço, ele não vai sentir tanta resistência em 168 nem 200. Ele vai sentir grande resistência aqui no 100. Mas se ele romper o 100, ele quase com certeza ele vai chegar até aqui, ó, em 92 mil pontos. Eu já posso afirmar isso baseado no Price Action. Olha que impressionante, né? Eu não tenho bola de cristal, eu não sou Nostradamus, mas eu já posso te afirmar isso. Se o preço continuar subindo, ele vai parar aqui em 85 mil e ele vai, se passar de 85 mil, bater em 92 mil. Nas próximas semanas que vão vir. Eu acho isso mágico, né? É muito bacana. É só para mostrar o poder do Price Action, vocês não fiquem muito assustados, tá? Quando o preço estava aqui no gráfico diário, eu tinha colocado um alvo, até antes, foi aqui, ó. Quando começou a retomada de alta com esse candle, eu tinha postado no WhatsApp um alvo para o Ibov, caso ele retomasse a alta, caso ele não caísse daqui, eu tinha colocado o alvo para essa região aqui, ó, dos 77 mil pontos. Eu não tinha como saber o que ia acontecer depois desse candle roxo. E aí o que aconteceu? Eu coloquei o alvo de 77 mil como possível resistência. O preço caiu mais, depois ele voltou a subir, e de fato, como ele negou a queda, depois que ele rompeu esse candle, ele foi para o alvo de 77 mil, e eu falei que o preço iria ter uma resistência aqui, e caso ele passasse, eu já tinha colocado também um outro alvo para 90 mil. 84 mil e depois 90 mil, não sei se vocês lembram. Porque eu já tinha feito expansões dessa região aqui. E olha o que o preço fez depois. O preço fez esse comportamento. Por que isso aqui é interessante? Ele veio até a resistência que eu disse, bateu nela, negou, voltou. Aí ele subiu de novo, bateu na resistência de 77 mil de novo, sofreu uma grande resistência aqui, não conseguiu passar, depois caiu de novo. Depois subiu de novo. Aqui ele rompeu os 77 mil, tá vendo? Aí ele subiu, desceu. E aqui, ó, eu já tinha mínimas o suficiente para desenhar essa linha de tendência de alta. E eu já tinha feito o canal de alta nesse ponto. E eu já tinha visto por topos e fundos, que foram o tema dessa aula, que o gráfico aqui está no fundo, topo, fundo, topo, 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 topo. Desceu. Topo de novo, fundo, topo, fundo. E aí o que ele fez aqui, ó? Eu já tinha esse canal de alta desenhado. O que o preço fez aqui no dia 5 de maio? Rompeu o canal de alta. Opa, ligou um alerta amarelo em todos os analistas daqui do Brasil. O preço caiu, saiu do canal de alta, subiu de novo, e aí o pessoal falou, isso aqui é um pullback de baixo. Vai iniciar uma baixa até o fundo da crise. E o pessoal já imaginava horrores aqui, mas não foi isso que aconteceu. O mercado é surpreendente. Daqui ele iniciou uma que nós chamamos de consolidação de preços nesses dias todos aqui. E hoje
ele negou a queda finalmente com esse candle de força para cima. Se eu fizer a expansão de Fibonacci dessa amplitude desse candle, eu já falei que em 100% cai nessa linha vermelha aqui de cima, que é exatamente, olha só, esse candle, ele está batendo aqui ó, na mínima, exatamente naquela resistência de 77 mil pontos que eu tinha falado para vocês que era a resistência de preços, muito antes do preço chegar nessa região. Mas quando rompeu essa região de preços, ele ficou usando essa região aqui, ó, de 77 mil, essa linha vermelha de 77 mil, como suporte. Ó. Sobe, bate no suporte. Rompeu o suporte, subiu de novo, bateu o suporte. E ficou indo e vindo no suporte de 77 mil. Foi isso que o preço fez aqui e os analistas não entenderam. A maioria dos analistas do mercado não entendeu isso. Isso aqui é um suporte básico que eu tinha falado para vocês lá no WhatsApp há meses atrás. Então, o preço simplesmente estava testando suporte e o pessoal não estava entendendo por que o preço não caía. Ele não caía porque isso aqui é um suporte simples. Se ele fechar abaixo do suporte, o suporte vira resistência. E a partir daí, sim, o preço vai cair. Se eu já tinha dito que isso aqui era um suporte e o preço não rompe abaixo do suporte, não fecha abaixo do suporte, o suporte é válido. Então, o preço não fez nada esotérico. Não é que ele não deveria cair de verdade, a não ser que ele fechasse abaixo. Não fechou? O suporte existe. Mas, assim, eu estou falando que isso daqui é sagrado, que o seu suporte não vai ser rompido, que os preços não vão cair. Não, não é isso que eu estou falando, tá? Eu não sei o que o preço vai fazer amanhã. Mas eu posso dizer, pela análise técnica, que isso aqui é um suporte. Por quê? Porque desde esse momento aqui, ó, quando foi rompido essa linha, que foi aqui no dia 27 de abril, o preço não rompeu de volta, ó, não fechou abaixo dessa linha desde o dia 27 de abril. Enquanto ele não fechar abaixo dessa linha, esse suporte que ele rompeu aqui, ó, dia 27 de abril, está valendo. Vale como suporte de preço. Ou seja, é a região que os compradores atuam. Não é esotérico. Esse preço aqui está respeitando o suporte. Simples assim. E hoje ele fez um candle de alta, que se eu fizer a expansão de Fibonacci, bate em 100% da expansão aqui, ó. Aqui aonde? Na base de baixo do canal de alta. Ou seja, nessa LTA aqui, ó. Essa LTA aqui de baixo é um suporte inclinado de preços. Ou seja, regiões onde os compradores atuam, só que de forma inclinada, tá vendo? É por isso que é chamado de linha de tendência de alta. E se eu fizer a cópia paralela dela para cima, pegando o maior número de máximas que eu puder, nós temos entre essas duas LTAs um canal de alta. 100% da expansão de Fibo, vocês estão vendo aqui, ó, bate também no canal de alta. E bate aonde também? Se você for lá no crash da bolsa do coronavírus, se você for aqui ó, nessa linha dos 85 mil, ó, olha onde é que está batendo. No fechamento desse candle do dia 11 de março, e está batendo na abertura desse candle aqui, ó, do dia 12 de março. Olha que impressionante. E esses dois candles são candles de muita volatilidade, ou seja, isso aqui marca claramente uma linha de suporte e resistência. No caso aqui, vai ser uma linha de resistência, porque o preço nosso ainda não chegou lá. Então, quando chega nessa linha aqui, a gente diz que isso aqui é um ponto de cataclismo de resistência. É uma resistência muito grande que o preço vai ter aqui, em torno de 85.170 pontos. Tá? Eu já posso cantar isso. E se o preço romper e fechar acima dessa região e continuar subindo, eu posso garantir esse outro ponto aqui. Tá vendo aqui, olha? Olha a queda aqui desses candles. Olha que impressionante. Olha o fechamento desse candle do dia 10 de março. Olha o fechamento e a abertura desse candle vermelho do dia 11 de março. Você está vendo as linhas vermelhas que estão sendo plotadas aí, horizontais? Que são baseadas aqui na expansão de Fibo desse candle de hoje? Olha só, hoje estamos no dia 18 de maio, mas tem tudo a ver com coisas de análise gráfica ó, do dia 10 de março e do dia 11 de março. Isso aí parece mágica. Essas linhas aqui batem exatamente nas aberturas do fechamento, e nos fechamentos desses candles aqui, ó, que são pontos de resistência e suporte. Ó. E, de fato, eles são resistência e suporte
da expansão desse candle aqui de hoje, do dia 18 de maio de 2020. Então, é impressionante como é que o passado reverbera no presente quando a gente faz análise técnica e price action. E as resistências que eu falei aqui, ó, quando esse candle aqui de roxo, nesse quadrado roxo, que eu falei que 77 mil era resistência, de fato foi. Bater aqui, ó, resistência, aí rompeu a resistência. Depois que rompeu a resistência, virou suporte. Aí ficou suporte aqui, suporte, suporte. Teve uma rompida, que depois voltou, rompendo de novo para cima, vira suporte de novo. Aí sobe aqui, vira suporte, 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 suporte. 77 mil foi suporte direto. E agora está subindo de novo. Se continuar subindo, a próxima resistência vai ser 85.170 pontos. E se romper daqui, a próxima resistência vai ser 92.492 pontos aqui, ó, como está batendo aqui, ó, que é o topo desse canal de alta. São pontos de cataclismos, de resistências e suporte, tá entendendo? Então, a resistência e o suporte são indicativos de que o preço pode chegar aqui e voltar a subir. Ou na resistência é um indicativo que ele pode chegar aqui e voltar a descer. Mas para isso precisam ter sinais de acordo com o seu setup. Ele por si só não está dizendo que o gráfico vai bater ali e voltar tipo uma bola de ping-pong. Resistências e suportes podem ser rompidos. Se o preço disser que rompeu, o que você pode fazer com resistências e suportes é dizer, olha, agora rompeu, então o próximo alvo vai ser lá, como eu estou falando para vocês. Então, ó, se o preço chegar até aqui, ó, nesse ponto de cataclismo e voltar, então voltou porque isso aqui era um ponto de cataclismo. E aí eu vou fazer uma operação na venda, se aparecer algum candle ou algum sinal, algum indicador que eu uso, né, que indique que agora é hora de eu vender. Aí eu vou vender e vou fazer uma operação de venda. Mas caso o preço chegue aqui, eu já estou avisando, ele vai ficar um tempinho aqui. Ele vai sofrer dificuldade de passar essa região de 85.170. Ele não vai passar direto e nem vai passar rápido. Mas caso ele encontre essa dificuldade e depois ele passe, e ele feche acima dessa região, o próximo alvo lógico seria aqui, ó, 92.492 pontos. Tem essas duas resistências intermediárias que eu mostrei aqui, ó, de 161,8% em 87.431, e existe essa outra resistência de 200% em 88.830 aqui, ó. Mas são resistências fracas, tá? O preço ele vai chegar aqui e vai continuar subindo se estiver forte. Então, se ele romper esse 100%, ele vai aqui para 300%. Por quê? Porque é o topo do canal de alta, tá vendo? Do LTA aqui, ó. Então, é uma convergência de indicadores de price action. Você tem a expansão aqui de Fibonacci convergindo com o topo de um canal de alta. E aqui você tem também, ó, no 100%, uma expansão de Fibonacci do dia de hoje, ó, do candle de hoje, convergindo com essa linha de LTA aqui, ó, que é o suporte desse canal de alta. Que no caso aqui é resistência para o preço, porque o preço vai de baixo para cima. Então, no caso aqui, para o preço vai ser uma resistência. Então, essa linha vermelha aqui em 100% e essa linha preta aqui, ó, vão ser resistências para esse preço. Ele batendo aqui, passando, ele vai chegar até 92.000 pontos. Ok, pessoal, nós terminamos o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, deixem seu like. Inscrevam-se em nosso canal e ativem o sininho para receber notificações de novos vídeos assim que saírem. Bons trades para todos, boa semana e até o nosso próximo vídeo.